tudo bem com vocês? Eu sou a professora Monique, então eu estou de volta aqui com vocês para a gente dar continuidade ao assunto da nossa aula anterior. Lembram que na aula passada a gente falou sobre os tipos textuais, né? Eu comecei a aula passada falando para vocês sobre a importância de a gente se comunicar com as pessoas usando a forma correta de se comunicar, né? Usando a linguagem adequada, usando o meio de comunicação, a ferramenta de comunicação adequada, né? Então, eu falei que se você quer conversar com o diretor da sua escola, você precisa se comunicar de um jeito, se você quer conversar com a sua mãe é de outro, se você quiser escrever um e-mail para uma instituição pedindo patrocínio para o seu projeto, você vai usar outra linguagem. Se você for escrever um texto lá para a sua escola, né, escrever um trabalho da sua escola, você vai usar outra estratégia de comunicação. Então é importante saber que existem esses tipos de texto e hoje a gente vai falar sobre os gêneros textuais, né? Então na aula passada a gente falou sobre o texto narrativo, o texto dissertativo, o texto expositivo, o texto injuntivo e o texto expositivo. Bom, dentro desses 5 tipos textuais, a gente vai ter os gêneros, né? Lembram que eu comentei com vocês? Então, hoje, esse é o assunto da nossa aula de hoje, os gêneros textuais. E é importante salientar mais uma vez que os gêneros estão diretamente ligados aos tipos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai relembrar aí o gênero narrativo. Lembram? Foi o primeiro que eu falei com vocês, sobre o qual eu falei com vocês na aula passada. O texto narrativo, ele conta uma história, né? Então a gente vai ter lá um espaço, né? Vai ser o lugar onde aquela história vai acontecer. A gente tem o tempo. Então normalmente a gente conta uma história no tempo passado, né? Ou seja, ontem já é passado. Então a gente tem um período em que ela aconteceu. Então pode ter sido uma história da minha infância, pode ser uma história da infância de outra pessoa, pode ser uma história de quando seu pai e sua mãe se casaram. Então tem um tempo definido, né? Quando foi que isso aconteceu? Só esse tempo ele pode ser cronológico, que é aquele tempo que tem uma marcação, né? Aconteceu lá em 1960. Pode não ter um tempo tão específico, a gente só pode saber que aconteceu no passado, e pode ter um tempo que a gente chama de psicológico, que é quando a gente não sabe, não tem informação sobre um tempo específico, meio que aconteceu assim, do jeito que estava rodando lá na cabeça do narrador. Então a gente pode não ter esse tempo específico, mas normalmente tem. E a gente tem personagens e um narrador, que é a pessoa que vai contar a história. Então esse é o gênero narrativo. E aqui nesse quadrinho amarelo que vocês estão vendo aí, eu tenho exemplos de textos narrativos. Então um romance, né, um romance lá de Machado de Assis, de Clarice Lispector, de José de Alencar, né, dos nossos escritores aqui brasileiros. Lá os romances, os livros do Harry Potter, os livros do Senhor dos Anéis, os livros do John Green, são romances, né? Eles narram uma história pra gente. A novela, aquela novela que a gente vê na televisão, ela primeiro começou de forma escrita, né? Primeiro teve lá uma pessoa, o autor da novela que escreveu tudo aquilo e depois ela se transformou na novela como a gente vê, mas ela conta a história de vários personagens, então é um texto narrativo. Um conto, esse é um gênero que vocês vão se aprofundar um pouquinho mais depois, tem uma aula só sobre ele, que é uma história também, mas ele é narrado de forma mais curta, então ele é mais sucinto, ele é mais resumido, mais curtinho. Uma fábula, quem é que nunca viu aquela... A gente estuda muito fábulas quando a gente está na primeira etapa do ensino fundamental, né? As fábulas lá da cigarra e da formiga. Então a fábula, normalmente, a diferença da fábula para o conto é que os personagens na fábula são animais. E no final tem uma moral, né? Sempre no final da fábula a gente tem aquela moral da história, que tem o objetivo de nos ensinar alguma coisa e nos fazer refletir, né? Fazer a gente pensar. Narrativa de aventura, então histórias assim de personagens que superam muitas dificuldades, que vivem uma grande aventura
e aí essa aventura pode se transformar depois até em um filme, pode se transformar em uma novela, pode se transformar em um romance. Então essas narrativas de aventura são aquelas que contam uma grande história de um herói. Narrativa de ficção, e aí pode de ficção científica, pode aqueles filmes que as pessoas viajam para o espaço, que moram em outros países, ou então quando os extraterrestres vêm para o nosso país, essa coisa toda desses filmes de ficção científica, eles podem ser inspirados em histórias escritas, né, em livros de ficção científica, então são narrativas também. Narrativa de enigma, então a gente também pode ter um texto narrativo que é um enigma. Então aquelas histórias de investigação, que a gente tem um detetive que precisa descobrir quem foi o assassino que matou o casal que estava viajando, que estava no meio de uma viagem, e aí esse casal é assassinado, e aí a gente tem um detetive que vai investigar essa história para saber quem foi que cometeu esse assassinato. Então é uma narrativa de enigma. Uma piada também é um texto narrativo, vejam só. Uma piada tem o objetivo de entreter, de fazer a gente dar risada. Então, uma piada também é um texto narrativo. A gente está contando uma coisa engraçada para alguém dar risada. História em quadrinhos. A história em quadrinhos também é um texto narrativo, porque ela está contando historinhas, né? Várias historinhas. Então, aqui são vários exemplos de gêneros textuais. Então, tudo isso que está dentro desse quadrinho amarelo são gêneros textuais. E esses gêneros textuais, eles se encaixam dentro do tipo textual narrativo. Beleza? Vamos para o próximo. Então, agora a gente tem o segundo tipo textual e a gente vai ver os exemplos de gêneros que se encaixam dentro desse tipo. Então, o gênero textual descritivo. Lembram que eu falei para vocês, contei para vocês, dei o exemplo do pai que viaja e que vai comprar o celular para o filho, e aí você quer explicar para o seu pai, você precisa explicar para ele qual é o tipo certo do celular que você quer, e aí você descreve para ele esse celular para ele saber direitinho qual que ele tem que comprar. Então esse é o gênero textual descritivo. Então é uma descrição detalhada de ambientes, então se eu quiser descrever detalhadamente para vocês a sala aqui onde eu tô, a casa onde vocês moram, a namorada, o namorado, pessoas, né, animais, objetos e acontecimentos. Quais são os gêneros textuais que se encaixam dentro desse tipo? Vamos ver agora os exemplos. Um diário. Então, um diário, né, normalmente ele é escrito dentro do gênero textual, dentro do tipo textual descritivo, porque você vai descrever como foi o seu dia. Normalmente o objetivo do diário é esse, você vai descrever com detalhes o que foi que aconteceu no seu dia. Mas o diário também pode ter trechos de narração, né? Você pode estar escrevendo ali, narrando um fato que aconteceu e descrevendo em detalhes. Vocês percebam que essas características elas vão se misturando, né? Então, como eu falei já várias vezes, dentro de um determinado texto, né? Dentro de um conto, dentro de um romance, a gente vai ter características do texto, características de narração, características de descrição. É importante que a gente tenha todos esses recursos ao nosso dispor, porque a gente vai se comunicar muito melhor com as outras pessoas. Então, se eu estou contando uma história para alguém e eu só narrar esse fato, eu vou ter eu vou alcançar um objetivo. Mas se eu colocar elementos de descrição aí no meio, se eu começar a descrever detalhes dos acontecimentos, eu vou engrossar a minha história, né? Então, quanto mais recursos eu tiver, melhor eu vou me comunicar, mais as pessoas vão me entender e melhor eu vou conseguir alcançar de maneira mais... eu vou conseguir alcançar os meus objetivos de maneira muito mais satisfatória. Vamos lá para outros exemplos de gêneros textuais que se encaixam dentro do tipo textual descritivo. Relato de viagem. Então, eu vou descrever para uma pessoa como foi a minha viagem, eu vou descrever em detalhes. Uma biografia, que é nada mais do que você contar a história de uma pessoa, né? Lembrando que, mais uma vez, a gente vai ter narração e a gente vai ter descrição dentro dos mesmos textos. Isso é bem comum que aconteça. Classificados de jornal. Você quer vender o seu videogame. Você quer vender o seu videogame, você quer vender a sua bicicleta, você quer vender o seu computador. E aí você vai fazer um classificado no jornal. Você vai fazer um anúncio no jornal para vender esse produto que você quer vender.
Quem roda aí pela internet já deve ter visto, né? Anúncio de OLX, anúncio do Mercado Livre, as pessoas vendendo as coisas. Então você vai descrever qual é o produto que você está vendendo. É um celular, sei lá, Samsung, não sei quantos gigas, da cor marrom, com capinha, sem capinha, com película, sem película. Você vai descrever o produto para que a pessoa saiba o que tem lá, para ela decidir se ela vai querer comprar ou não. Então, ou quando você quer alugar a sua casa, você vai falar uma casa grande, localizada no bairro Cidade Universitária, com 5 quartos, com 3 banheiros e tal e tal. Você vai descrever a casa porque você quer que as pessoas se interessem por alugar a sua casa. Isso é um classificado. Um currículo. Quando você vai fazer o currículo para pedir emprego, você vai lá descrever as suas qualidades e as suas capacitações, né? Então, eu sou formado na escola, na universidade tal, eu fiz tal e tal curso, eu estudei isso, eu estudei aquilo. Você vai descrever as suas habilidades ali, as suas competências para que a empresa decida se ela vai querer te contratar ou não. Lista de compras. Então, você descreve ali exatamente, melão maduro, né? Eu sempre preciso explicar para o meu esposo com detalhes, né? Quando ele vai fazer as compras no mercado, eu digo para ele, você precisa comprar um mamão quando ele estiver assim mais ou menos maduro. Então, eu faço uma descrição bem detalhada, porque senão ele compra tudo errado. Então, olha só a importância de você conseguir usar o gênero textual certo, porque senão a pessoa não vai entender. Você diz para a pessoa, vai lá e compra para mim uma blusa, né? Compra uma blusinha lá para mim quando você viajar lá para os Estados Unidos, né? E aí a pessoa fala assim, mas que blusinha você quer? Tem milhares de blusinhas. Aí você fala, não, eu quero que você compre aquela assim, assim. Então, tá vendo como a sua habilidade de se comunicar com as pessoas vai fazer toda a diferença? Quanto melhor você conseguir se comunicar com os outros, mais as pessoas vão entender o que você quer dizer. Melhor você vai conseguir expressar as suas intenções, os seus objetivos, os seus sentimentos. Tudo vai ficar muito mais fácil na sua vida quanto mais você conseguir melhorar a sua forma de se comunicar com os outros. Vamos lá então, cardápio de um restaurante. Quando você vai lá no restaurante, não dá ódio. Quando você vai comprar uma coisa no restaurante e não tem o preço, por exemplo. Eu fico morrendo de raiva, porque eu quero saber se eu vou poder pagar por aquele produto que tá ali, né? Então, às vezes eu fico super interessada porque diz, não, essa pizza aqui tem calabresa, tem não sei o que, tem pepperoni, tem rúcula e tal e tal. Eu falo, nossa senhora, essa aqui vai custar um horror, porque esse tanto de coisa que tem aí. E aí é uma falha na descrição. Na minha opinião, a descrição teria que ser completa. Então, tem que dizer tudo que tem lá e no final tem que ter o valor, porque o valor também faz parte da descrição. Então, quando o restaurante faz o cardápio e explica direitinho lá para você o que tem, bebidas, pizzas, hambúrgueres, sobremesas, ele está utilizando um texto descritivo para explicar para as pessoas que estão lá o que tem no restaurante. E uma notícia. Então, uma notícia, ela vai descrever um acontecimento, né? Ela vai explicar um acontecimento. Também é narração, né? Tem traços de narração e tem traços de descrição. Por quê? A notícia fala assim, um homem alto, de cabelos castanhos, de porte magro e tal, foi visto saindo da casa com um capuz no rosto e tal, à meia-noite, com suspeita de ter sido responsável e tal. Né? A gente vê essas descrições nos noticiários de televisão. Então, uma senhora foi vista saindo da casa carregando uma mala suspeita, né? A senhora tinha não sei quantos anos, aparentemente não sei quantos anos, vestia um vestido tal. Então, e a casa foi assaltada mais ou menos por essa hora. Então, a notícia, ela vai contar o que aconteceu, então tem a narração ali no meio, mas ela vai descrever também. A casa foi encontrada com as janelas todas quebradas e o alarme disparando. Tá vendo? Tá contando o que aconteceu pra gente, então tá usando uma narração, mas também está descrevendo características daquele local e das pessoas que foram vistas naquele ambiente ali para saber se algum daqueles é o suspeito, beleza? Então esses aí são os gêneros textuais, né? Essa setinha que eu coloquei aí nos slides que vocês estão vendo, ela mostra para vocês os gêneros que estão dentro do tipo textual descritivo. Vamos lá para o próximo.
expositivo, né? Quais são os gêneros textuais que se encaixam dentro do tipo textual descritivo? O objetivo do texto expositivo é apresentar uma ideia sem a intenção de argumentar. Lembram que eu falei da diferença? Né? Se você quiser argumentar para defender um ponto de vista, você vai usar um texto argumentativo. O texto expositivo é só para expor as suas ideias. Então, a sinopse de um livro. O que é a sinopse de um livro? É a apresentação daquele livro. A sinopse de um filme. Então, quando a gente vai acessar lá a Netflix, não tem aquele monte de opção. E aí você fala, meu Deus, o que eu vou assistir agora? Aí você vai ler a sinopse. A sinopse é aquela explicaçãozinha prévia, aquela explicaçãozinha que tem antes, né? Você clica ali e vai aparecer. Para quem assiste televisão, então na televisão aparece aquele... Antes de a Globo estrear as novelas novas, ela sempre faz uma apresentação. Ela fala, a próxima novela vai contar a história tal e tal e tal. Se você vai ler um livro que tem lá na biblioteca da escola, você vira o livro, na contracapa não tem uma sinopse, ou na orelha, né? Quando você abre o livro tem aquela explicaçãozinha assim, o que você vai encontrar nessa história. Isso a gente chama de sinopse. É para preparar o leitor, até o leitor ou a pessoa que vai assistir um filme... É até para você saber se você quer realmente ler aquele livro, se você quer realmente assistir aquele filme. Então a sinopse é importante porque ela vai ela vai expor para você o que tem naquele texto ou o que tem naquele filme. Um resumo. O resumo, diferente da sinopse, o resumo ele vai contar partes da história. Então, por exemplo, você pergunta, né, para mim, professora, a senhora gostou lá de assistir o filme do Senhor dos Anéis? Aí eu vou, resume aí pra mim, professora, você pode me perguntar. Aí eu vou falar pra você, bom, eu gostei do filme do Senhor dos Anéis e ele trata disso, disso, disso e disso. E aí eu exponho pra você, eu explico pra você o que tem no filme. Eu tô fazendo um resumo. E aí eu posso dar o famoso spoiler, né? Eu posso contar pra você coisas que acontecem ou não, né? Então o resumo, normalmente o resumo ele pega as partes principais daquela história e conta pra você. Então vamos resumir lá o filme do Harry Potter. Vamos resumir lá a história. É um bruxo que não sei o que, vai estudar numa escola de feiticeiros e tal. Eu vou resumir pra você, eu vou pegar um apanhado geral da história e vou contar pra você. Isso é um resumo. Se eu fosse fazer um texto dissertativo, lembram que eu dei esse exemplo? Aí eu já ia dizer se eu gostei, se eu não gostei e por que eu gostei e que eu não gostei. Estão vendo a diferença nas formas de se comunicar? Então, dependendo do que a pessoa te pede e dependendo do seu objetivo, você vai utilizar esses recursos que a nossa língua portuguesa nos dispõe. E mais uma vez eu vou dizer, quanto mais recursos a gente tiver, quanto mais a gente souber, quanto melhor a gente souber se comunicar, melhor vai ser para a nossa carreira em qualquer área da nossa vida que for, né? Para tudo é importante saber se comunicar bem. Outro tipo de texto expositivo, enciclopédia. Hoje é difícil a gente ver algum aluno estudando pela enciclopédia, mas na minha época, né? A gente ia na biblioteca da escola e estudava pela enciclopédia. Que bicho é esse, né? Vocês aí jovens nem devem saber o que é uma enciclopédia. Mas a enciclopédia é mais ou menos o que é a Wikipedia, né? Tem essas duas pronúncias, da internet. Então você procurava a enciclopédia num livrão grosso assim e você procurava lá, por exemplo, guarda-chuva. Sei lá, uma coisa nada a ver, né? Você procurava, não, vamos pensar numa ideia melhor. Barco a vapor. E aí você queria saber o que é o barco a vapor, a história do barco a vapor. Aí você ia procurar lá na enciclopédia e lá tinha. O barco a vapor foi criado lá não sei aonde, no ano tal, no século tal, e foi usado para isso, para isso, para isso. Então a enciclopédia ela vai expor para você o que é uma determinada coisa. Então tem personagens, personalidades, né? Então tem lá pessoas que foram famosas, Santos Dumont, que inventou o avião, tá lá na enciclopédia explicando quem é. Assim como se hoje você jogar lá na Wikipedia Santos Dumont, vai vir um verbete, que é uma explicação, uma exposição sobre quem foi o Santos Dumont. Santos Dumont foi fulano e tal, um brasileiro que responsável pela criação do primeiro protótipo de um avião, sei lá, entendeu? Vocês vão encontrar lá a explicação de quem foi o Santos Dumont.
Então, isso é a enciclopédia. Verbete de dicionário também é um tipo de texto expositivo, que você coloca lá, carro. Você procura lá no dicionário e tem lá, carro é um veículo de 4 rodas e tal e tal e tal. Então, você vai ter uma exposição sobre o que é um carro, a explicação lá. Seminários e palestras também são expositivos, né? Então, uma pessoa vai lá ficar expondo, falando sobre um determinado assunto com vocês, certo? O texto argumentativo, então, é aquele que eu já comentei com vocês. Então, a gente tem o tipo textual argumentativo e dentro desse tipo textual a gente tem vários gêneros, que são esses que estão aí nesse quadrinho amarelo. Então, como eu já falei, no texto argumentativo você vai se ocupar de defender a pessoa, de defender a sua ideia para a pessoa que está te ouvindo. Você vai defender o seu ponto de vista. Então, você vai dizer, eu concordo, eu gostei, por isso, por isso e por isso. E aí, quais são os gêneros textuais que você vai usar para escrever um texto argumentativo? Um artigo de opinião, olha, o próprio nome já diz, um artigo de opinião. Você vai escrever um artigo dando a sua opinião sobre a cor do céu, sobre o carro novo que foi lançado pela Chevrolet, sei lá, pela Fiat. Resenha crítica. Aqui, lembram que eu falei da sinopse lá dos filmes e a sinopse dos livros? A resenha crítica é quando você vai dar sua opinião. Então, se você me perguntou, professora, sobre o que é o filme Senhor dos Anéis, eu vou fazer um resumo para você. O filme é sobre isso, isso, isso. E se você me perguntar, e qual é a sua opinião, professora? O que você achou do filme? Aí eu vou falar, eu vou fazer uma resenha crítica. Eu vou dizer, olha, eu gostei do filme, mas eu acho que ele poderia ser melhor nesse momento. Eu acho que faltou isso. Eu acho que naquela hora poderia ter sido mais interessante. Então aí eu vou fazer uma resenha crítica. Eu vou dar a minha opinião. Depois, carta do leitor. Não sei se vocês já viram em jornais, em revistas. A carta do leitor é quando a gente pode mandar uma carta para quem fez um jornal, para quem publicou o jornal, para quem publicou a revista, a gente pode dar a nossa opinião. Olha, a revista que vocês publicaram no mês passado foi muito ruim. Por isso, por isso e por isso. Ou então ela foi muito boa, por isso, por isso, por isso. Isso é uma carta do leitor. Você pode mandar carta lá para a Rede Globo, você pode mandar carta lá para a Netflix reclamando, dizendo, olha, por que vocês tiraram tal filme lá do aplicativo, porque eu acho que aquele filme era muito bom. Então vocês podem mandar uma carta do leitor. Debate. Um debate, né? Às vezes a gente faz na sala de aula, divide a turma em 2 grupos e um grupo vai defender um determinado assunto e o outro grupo vai ser contra. Por exemplo, vamos fazer prova no final do semestre. Vamos fazer um debate para ver se a prova é boa ou é ruim. Aí a gente tem de um lado um grupo que vai dizer que a prova que é bom, que tem que fazer prova, e do outro lado o grupo que vai dizer que não. E aí a gente vai debater esse assunto, cada grupo vai defender a sua opinião, o seu ponto de vista. Isso é tipo textual debate, o gênero textual debate dentro de um texto argumentativo. Carta de reclamação é parecida com a carta do leitor. E a redação do Enem, que eu já dei o exemplo para vocês. Na redação do Enem, vocês têm que colocar o ponto de vista de vocês e defender o seu ponto de vista. E é interessante pensar no seguinte, sempre que você disser para alguém, às vezes a gente tem mania de querer discutir com os nossos pais, né? E falar assim, ah, não, eu não concordo com isso. Mas por quê? Por que você não concorda? Ou na escola mesmo, os alunos falam, ah, professora, eu não concordo com isso. Mas por que você não concorda? Então, tentem fazer esse exercício. Sempre que vocês tiverem a opinião sobre alguma coisa, tentem pensar como é que eu argumentaria para defender essa opinião. Que argumentos eu utilizaria para convencer a pessoa com quem eu estou falando de que a minha opinião tem valor? E sempre pensar em ser honesto e ser correto. Não é simplesmente defender uma opinião dizendo eu acho que isso é legal ou então é porque eu quero. Não, a gente defende a nossa opinião falando isso é bom porque tem essa e essa comprovação, ou isso é bom porque muitas pessoas já foram beneficiadas por causa disso e disso, não é bom por isso, por isso e por isso. Então tem que ter, quando a gente for escrever um texto argumentativo, tem que ter muita responsabilidade porque a nossa opinião, ela não pode ser baseada em eu acho, ou então em tweet lá do Twitter, ou então em postagem do Instagram ou do Facebook, né? A gente tem que ter as nossas opiniões formadas com conhecimento, certo? E por fim,
o texto, ou o tipo textual injuntivo, e vamos ver quais são os gêneros textuais que se encaixam dentro do texto injuntivo. Eu já falei um pouquinho para vocês na aula passada. Então, a gente tem a propaganda é um texto injuntivo, ela fala para você, ó, aproveite essa oferta, aproveite essa oportunidade, última semana de oferta. Então, o texto injuntivo, ele tem um tom apelativo, ele quer que você faça alguma coisa, ele quer que você tome uma atitude, né? Uma bula de remédio, não deixe o medicamento no sol, afaste da umidade. Então, é realmente para você fazer, não tome mais do que 100 ml por dia. Então, ele está te dizendo, ó, faça isso ou não faça isso. Então, o texto injuntivo, ele vai te dar uma orientação. E aí eu tenho vários gêneros que vão estar aí dentro das características do texto injuntivo. Manual de instruções, então conecte o cabo A na porta B, né? Quando a gente está montando lá o negócio, coloque o CD e faça a instalação. O pendrive hoje nem usa mais nem CD, nem pendrive, nem nada, né? Mas enfim. Regras de um jogo. Divida o tabuleiro em duas partes. Coloque os pinos na casa inicial. Divida as cartas entre os 5 participantes. São as instruções. Regulamento. Um regulamento. Então, quando vocês vão fazer, tem lá o torneio da escola. Os jogos lá interescolares. Interclasse. E aí tem sempre o regulamento. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... É um tipo de texto injuntivo. Qual é o gênero? Regulamento, certo? Então, o gênero textual regulamento, o gênero textual receita de bolo, o gênero textual manual de instruções está dentro do tipo injuntivo, que é para dar orientações, para dar instruções. E aqui, para a gente finalizar a nossa segunda aula, eu trouxe um quadrinho para vocês enxergarem tudo que eu falei aqui. Olha só, os tipos textuais estão aqui do nosso lado esquerdo. Estão vendo aí? Quer dizer, do meu lado esquerdo vai estar do lado de vocês. Enfim, tá aí no primeiro quadrinho, tipo textual. Narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. No meio, vocês estão vendo as características que são todas aquelas que eu já expliquei para vocês. Inclusive, qual é a orientação que eu deixo aqui para vocês? Peguem um papel e uma caneta, anotem, né? Voltem. Agora que vocês já viram a aula até o final, voltem, assistam novamente e vão fazendo as anotações de vocês, vão fazendo o resuminho, colocando no papel, porque quando a gente escreve, a chance de a gente memorizar isso, de guardar na nossa cabeça é muito maior. Sem contar que a repetição também é essencial. Então, assistir uma vez sua aula não é suficiente, né? Assiste de novo e vai anotando. Faz a sua própria tabelinha com os tipos textuais e os gêneros textuais que se encaixam dentro de cada tipo. Faz um mapinha conceitual, coloca aqui, ó, tipos de texto, coloca os gêneros e vai encaixando os gêneros aí dentro dos tipos textuais. E depois, o que vocês podem começar a observar? Quando vocês forem ler alguma coisa, observem, esse é um texto argumentativo, esse é um texto narrativo, esse é um texto injuntivo. E que tipo de texto é? É uma receita? É um manual de instruções? É uma redação? É um artigo de opinião? É uma tirinha? Entenderam? Vão observando no dia a dia de vocês a multiplicidade de formas de comunicação que existem. Todas elas vão se encaixar dentro de algum tipo de texto desses e dentro de um gênero desses. E aí, para finalizar, na última coluna aí da tabela, a gente tem os mais comuns. Crônica, romance, fábula, conto, retrato, anúncio, e eu já comentei a maioria deles com vocês. Mas a lista é infinita, até porque vários gêneros vão surgindo com o passar do tempo, né? A gente tem hoje o podcast, por exemplo. Um podcast pode ser tanto um tipo textual narrativo, você pode usar um podcast para contar uma história, e ele pode ser também um texto argumentativo, né? Ele é um gênero textual, o podcast, a gente pode chamar assim, embora ele seja para ouvir, mas a gente chama também, é um podcast, é um tipo novo de gênero textual, que pode se encaixar dentro do tipo textual narrativo, pode ser argumentativo, pode ser expositivo. Beleza? Gente, muito obrigada então e até a próxima. Beijo!